Então, quando a Bíblia diz exatamente isso aqui, irmãos, ó que interessante, que Deus vai levantar da terra de Magog, está dizendo que do extremo norte esse povo virá contra Israel. E olha que interessante aqui, ó. Olhe para esse mapa. Aqui está a ponta da Europa, ou seja, a Espanha. Aqui, a Espanha. Aqui você tem o meio da Europa. Está vendo ali a França? Ali a França, Portugal. Portugal está lá do lado, né? Ali a Itália. Aqui exatamente a Grécia. Está vendo? Olha que interessante. Olhem onde está Magog. Magog está exatamente onde está o sul da Rússia. Olha onde está Tubal e Meseque. Irmãos, que região é essa aqui, ó, que liga a Europa com a Ásia? É a atual Turquia. Chamada Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse. Então presta atenção. Deus vai levantar estes povos que aqui estão para vir contra Israel, liderados por Gog, lá da terra de quê? Magog. Olha que interessante isso. É muito interessante porque não são só esses povos que virão contra Israel. Quando você lê o texto, lá está tudo bem, Gog, da terra de Magog, que vem de Meseque, Tubal. Mas o texto também fala de quê? Olha que interessante. Que vem os persas contra Israel. E que vem Gomer. E que vem, além de Gomer, a casa de Torgamata. E lembre-se o que acabamos de ler. Tá? E olha que interessante, junto com etíopes e com Put. Quando você olha para o mapa hoje, a Pérsia hoje é chamada, irmãos, ali ó, de Irã. Mas os próprios iranianos, eles dizem que eles não são iranianos. Isso foi um nome imposto a eles. Eles dizem que em sua origem são persas. Pastor, os mesmos iranianos que estão brigando com o Donald Trump e os Estados Unidos, sim. E que a vida inteira dizem que vão destruir Israel, sim. E que quando criaram pela primeira vez o primeiro congresso iraniano, dos 180 representantes do Irã, 87 disseram: o Irã é então um país absolutamente islâmico e a nossa finalidade é destruir Israel, sim. E que simplesmente estão desenvolvendo ogivas atômicas e que o desejo deles é ter armas nucleares, sim. E que quando tiver a primeira arma nuclear, Ahmadinejad já prometeu que em nome de Alá vai destruir Israel, sim. São esses que há 2.600 anos atrás a Bíblia prometeu virão contra Israel, junto com a Rússia e com a Turquia. Olha onde está Togarma. Olha onde está Gomer. Olha onde está Tubal e Meresh, como nós já vimos. Exatamente todos na época em que foi escrito ali na Turquia. Que hoje é 100% islâmica. 100% islâmica. Magog está ali em cima. E Roche, termo utilizado na tradução Almeida e a revista e atualizada, é lá em cima,
que depois vem ser denominada de Rush, e depois Rússia, e que no hebraico significa cabeça. Olha que interessante. Só que além desses aqui, que todos têm absolutamente o islamismo como sua base fundamental, estatal, a gente não está falando de Estado em que o islamismo é a religião. Não, a gente está falando de Estado em que o islamismo é a lei oficial. Aqui no Brasil você tem a Constituição, Código Civil, Código Penal, lá é o Alcorão. E esse povo cresce aprendendo no Alcorão que tem que destruir os judeus. Pegue vídeos ainda hoje no YouTube e coloque Ahmadinejad. Irã Ahmadinejad. Veja, é um sujeito mais ou menos desse tamanho, vive sorrindo, e o projeto da vida dele é eliminar Israel. Eliminar Israel. Olha que interessante, olhe para cá. Só que a descrição não fala só desses. A descrição fala de 2 filhos de Cão, que são esses aqui, ó. Cush e Put. Fora a Líbia. Fora a Líbia não, a Pérsia. Olha que interessante. Para quem não sabe, aqui você tem um quadro. Dizem os historiadores que é o melhor quadro feito para onde foram os filhos de Noé. Em vermelho estão os filhos de Cão. Pode ver que é exatamente ali, na parte bem extrema da África e o início do Oriente Médio. Sem são os semitas, principalmente no Oriente Médio, e Jafé é a galera lá de cima, do extremo Oriente e ali de cima. Onde é que está a Cush? Bem ali no extremo, no Sudão, e Put estava ali mais ou menos no Egito. Só que essas 2 regiões, elas cresceram. E, segundo historiadores, Cush e Put hoje são o extremo norte do Egito, os países árabes. São chamadas de... é uma terra que é chamada de África Branca. E que são islâmicos por natureza. Então ali você tem exatamente a Líbia, você tem exatamente aqui, esses 2 aqui, ó. O Egito está fora desta batalha, por incrível que pareça, por isso será preservado por Deus e abençoado. E aí você tem, aqui não estou conseguindo ver direito os nomes, mas você tem a Líbia, você tem a Etiópia. Cush sempre foi chamado de Etiópia, ou ao contrário, Put, Etiópia. E aí você tem esse quadro que é muito interessante. Só são países de tradição o quê? De tradição islâmica. Porque está ali, ó, a Pérsia, está ali Tubal, Gomer, que é exatamente a Turquia, está ali Magog, que seria o sul da Rússia, onde tem Paquistão, Turquistão, Cazaquistão, e que são todos eles islâmicos. Roche seria a própria Rússia ali em cima, e ao que dar noção desta guerra que antecede a vinda de Cristo, é exatamente uma liga de países árabes atacando Israel. Toda essa liga de países árabes atacando Israel. Mas, pastor, o que a Rússia está fazendo ali? Bem,
A Rússia está fazendo ali algo interessante. Ela é aliada do Irã e há um tratado entre Rússia e Irã que se qualquer um atacar o Irã, a Rússia tem o direito de defender. Agora, olhe que interessante para isso. Olha que fantástico. Segundo a palavra de Deus, nós temos toda esta guerra contra Israel. E segundo a palavra de Deus, leia depois Ezequiel, capítulo 38 e 39. Israel vai estar sozinho. Israel não vai ter proteção. Israel não tem para onde correr. Israel olha para o céu, clama pela misericórdia de Deus, e aí sim, Deus vem e faz o que está em Ezequiel 39. Quando você lê Ezequiel 39, você vê literalmente Deus acabando com todos estes exércitos. E a coisa é tão terrível que o que Deus vai usar, segundo Ezequiel 39, fica queimando por 6 meses. Ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear fica queimando por 6 meses. Israel só poderá recolher os corpos destes que virão contra ele após 7 meses. Perdão, fica queimando 6 meses? Não, fica queimando 7 anos. Vou ler o texto já com vocês. E Israel só poderá recolher os corpos desses para enterrar e sinalizar só após 7 meses. Só após 7 meses. Olhe para cá, é uma guerra atômica. Você acha porque Israel está se preparando de forma atômica? Você acha porque a Pérsia, o Irã, se prepara de forma atômica? Irmãos, é muito interessante isso. Vocês sabem perfeitamente que existe um ódio milenar entre Índia e o Paquistão. O Paquistão odeia Israel. O Paquistão só não lançou uma ogiva contra Israel e está em território da antiga União Soviética, porque do lado dele tem a Índia e eles disputam um território. E a Índia tem ogiva nuclear. Então, se o Paquistão lançar contra Israel, fica sem ogiva, a Índia destrói o Paquistão. Então, é uma forma da Índia se segurar e do Paquistão se segurar. É por isso que eles não lançaram. Porque esse povo ao sul da Rússia, todos eles islâmicos, eles estão se preparando para essa guerra. Agora a pergunta é, por que Israel vai ficar sozinho e clamar a Deus? Os Estados Unidos não defendem Israel? Irmãos, os Estados Unidos ele está hoje composto de 50% tradicionais, como a gente, bíblicos, arcaicos, que defendem família e etc. E que defendem Israel. Os outros 50% são de liberais, irmãos. Liberais, que aí defende todo o liberalismo, homossexualismo, casamento entre o mesmo sexo, que não existe mais Espírito Santo, absolutos liberais. Por que muitos intérpretes dizem que os Estados Unidos não vão proteger Israel? Porque adivinha o que acontece um segundo antes da primeira ogiva nuclear sair do Irã e ir para Israel. Adivinha o que acontece? A gente está no céu. A igreja sobe. Os únicos que tinham a viabilidade de defender Israel saem do mundo inteiro. Isso ainda não aconteceu porque a igreja ora pela paz e pela misericórdia de quem? De Israel.
Mas quando a gente for arrebatado, acabou, não haverá ninguém mais pró-Israel e imediatamente isso acontecerá. O Irã, irmãos, não estou dizendo datas, mas o Irã já avisou a Donald Trump e companhia. Nós voltamos a enriquecer o urânio. 4 anos no máximo nós teremos nossa ogiva nuclear. 4 anos no máximo a gente vai ter nossa ogiva nuclear. E já que vocês mataram o nosso general, que tadinho era um santo general. Um santo. Ele só estava preparando para destruir uma média de 500 a 700 mil judeus em 2 anos. Era um santo aquele homem. E Ahmadinejad, você sabe que é gente boa. Né? Ahmadinejad é gente boa. E aí o que acontece? Não se preocupe. 4 anos nós teremos nossa ogiva nuclear. Há uma segunda explicação porque ninguém defende Israel nessa guerra. A segunda explicação é essa aqui. Olhe para cá. A segunda explicação é que Gog não seria o nome de um homem, mas uma região. E Gog seria a Europa inteira, que será dominada pelo islamismo. Como assim, pastor? Não estou entendendo, dominada pelo islamismo. Vamos juntos. Você sabe perfeitamente que hoje todo mundo que casa não quer saber de filhos. Porque dá trabalho. Você sabe que todo mundo que casa quer no máximo um filho. E a população mundial está tendo normalmente entre 1 a 2 filhos no máximo. Cientificamente está comprovado. Toda e qualquer raça que tem índice populacional de 2,4, 2,8 filhos, desaparecerá em exatos 30 a 45 anos. Por quê? Porque a população vai morrendo, vão ficando velhos. Qualquer raça, para sobreviver, tem que ter índice populacional acima de 3,5. Olha que fera. Os islãs. Um dos pontos básicos. No mínimo 5 a 7 filhos. No mínimo de 5 a 7 filhos. E deixa que Alá nos ajuda. Perculpa não. Perculpa não. Presta atenção. A França hoje, ela exatamente no último mês saiu da França, foram, parece que 180 mil judeus. Por que saíram da França? E o pobre do presidente francês quase morreu do coração. Porque hoje a França tem maioria islâmica. E você acha que o Islã é aquela propaganda de paz e amor que sai por aí? Se você tem um Deus que diz que simplesmente para você ser religioso você tem que matar o contrário, meu amigo, judeus já estavam se sentindo perseguidos, antissemitismo, saíram. A França entrou em desespero por causa do dinheiro, que o dinheiro está na mão deles. Amados irmãos, tem quem diga que em 40 anos no máximo, ainda bem que até lá, eu já estou com 90, se não ocorreu tudo isso, eu estou perto de morrer, louvado seja o nome do Senhor. Agora, em 40 anos no máximo, a Europa inteira é islâmica. E aí, olhe que interessante. O quadro da guerra seria esse aqui, ó. Tá vendo a Europa toda de vermelho? Ela seria Gog. E olhe que interessante. Por quê? Porque em 40 anos
Os europeus, segundo esta linha de interpretação, serão todos muçulmanos. Irmãos, você acha quem é que governa hoje aquela parte verde lá de cima? Gente que vem do ateísmo. O que está crescendo na Rússia? O islamismo. Então, olha que interessante. Virá daqui, virá da Pérsia, que é quem odeia Israel, virá daqui, a parte norte ali da África, toda islâmica, virá daqui da Etiópia e virá aqui de cima. Dizem que a Rússia em si mesmo só vem para roubar Israel. O resto vem para destruir Israel porque odeia Israel. Que brincadeira bem feita, né, Jefferson? Abraão e Sara fizeram quando chamaram a Magar e disseram: vem cá, filho, gere Ismael. Que brincadeira bem feita. Os islâmicos querem acabar com Israel. Agora eu não quero. Eu, parte da Europa, que não estou dominada pelo islamismo, eu não quero. O que eu quero em Israel? Ou seja, aquela coisa pequena.